Opa, senta que aí vem história. Hoje a gente vai falar aí sobre o iluminismo, a filosofia iluminista, aí, principais ideias, contexto, o que pretendia, o que era contra, né, a que se opunha, enfim. E bora lá, gruda na tela. Buenas, por partes, né? Iluminismo, para a gente entender, é uma filosofia, né, que começa a se desenvolver, toda um novo arcabouço teórico, um novo conjunto de ideias aí, que vai se desenvolver em especial no século XVIII na Europa. Começa ali, já tem alguns pensadores no século XVII ainda, né, mas boa parte do movimento, dos maiores teóricos, enfim, vai ser viva e pensar e produzir mesmo no século XVIII. Boa parte deles franceses também, mas vamos entender essa história direitinho aí, da onde que surge esse movimento e por que que surge. Em primeiro lugar, o iluminismo, assim, a grande questão, né, da ideologia, da filosofia iluminista, né, do conjunto de ideias iluministas, vai ser a busca da razão. Razão para explicar o mundo, para explicar a sociedade, para explicar as relações políticas, os fenômenos naturais, enfim, razão e não mais a fé. Os filósofos iluministas vão beber muito na fonte aí do cientificismo, do início da Idade Moderna, da Revolução Científica, né, de todas aquelas descobertas que aconteceram ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente até abordou várias dessas transformações nesse videozinho aí de cima aí que está passando o link, depois tu assiste. Mas para a gente entender o nome primeiro, né, para contextualizar o iluminismo, né, esses filósofos iluministas, aí, então, como eu falei, né, no final do século XVII, principalmente, especialmente ao longo do século XVIII, eles vão dizer que eles estão trazendo a luz do conhecimento contra as trevas da ignorância, do desconhecimento, do obscurantismo, né? Então eles vão atribuir-se um grande papel na prática de rever, de desenvolver as ciências, né, o experimentalismo, enfim, e rever aquelas antigas crenças, né, baseadas em fé. Eles até não são ateus, né, a maioria dos filósofos iluministas até não é composta por ateus, mas eles vão começar então com aquela ideia, né, de que pô, nem tudo pode ser explicado por vontade de Deus, nem tudo que acontece no mundo acontece por intervenção divina. Eles vão dizer que a natureza tem as suas leis próprias que independem da vontade de Deus. Eles vão dizer que a sociedade, a economia, a política tem as suas leis próprias, né, também independentes da vontade de Deus. Eles vão questionar e vão cair de pau em cima daquela teoria do direito divino dos reis, que a gente abordou nesse outro vídeo aqui, né? A gente vai sempre botando a referência para tu te achar, como assim teoria do direito divino? Não perder 10 minutos explicando aqui, se já está explicado em outro vídeo, a gente direciona, beleza? Então eles vão questionar essa teoria do direito divino dos reis, eles vão bater direto, né, na tecla de acabar com o absolutismo. Na verdade, o iluminismo é contra o antigo regime como um todo, né? Ele se opõe ao absolutismo, se opõe àquela concentração desmedida, ilimitada de poderes nas mãos do rei. Eles vão propor ali uma diluição de poderes, em especial, né, Montesquieu sempre é lembrado, né, a criação da teoria dos três poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, enfim. Então eles vão romper com essa história aí de que o rei pode tudo, de que o rei tem poderes ilimitados, de que nada nem ninguém limita o poder do rei, enfim. Vão combater com veemência a aliança entre rei e igreja, né, Estado e igreja. Eles vão dizer que igreja, tudo bem, é questão de fé, né, cada um, né, enfim, teria sua fé, seu grau de dedicação à igreja, mas a igreja não deveria sair desse assunto de fé. Política é uma outra esfera, né? Voltaire bateu muito nessa tecla de separar Estado e igreja. Vão, ao criticar a excessiva concentração de poderes nas mãos do rei, e o que o rei fazia e limitava em termos de economia, né? Aquele conjunto de teorias e de práticas conhecidas com o nome de mercantilismo, né? Eles vão bater na tecla de que é preciso acabar com monopólios, né? É preciso cortar ao máximo a intromissão do rei em assuntos econômicos.
né? Então, um deles, né, o Adam Smith, vai ficar conhecido como o pai do liberalismo econômico, né, sua obra ali, A Riqueza das Nações, entre outras, né, ele vai bater direto nessa tecla de pedir liberdade econômica, né, de o governante, seja o rei, seja quem for, o governante não se meter em assuntos políticos. No campo cultural também, né, além desses enfoques aí político, econômico, religioso, enfim, no campo cultural a gente não pode esquecer de falar na ideia, no projeto aí do Diderot e d'Alembert, né, de compilação, de reunião do conhecimento humano, de tudo que se sabia à época deles, né, desses filósofos iluministas, em uma grande obra, na verdade, em uma sequência de obras aí para as gerações futuras, principalmente, né? Estamos falando da criação da enciclopédia, a primeira enciclopédia aí, né, do mundo, reunião, essa compilação de conhecimentos a partir especialmente desses dois, Denis Diderot e d'Alembert. Claro, contaram com o apoio, aí, contaram com a participação de vários outros filósofos da época, cientistas da época, escreveram verbetes também para a enciclopédia. Muitos de vocês aí talvez nem saibam que é uma enciclopédia, mas os pais sabem, né? Muitas e muitas gerações aí de estudantes fizeram seus trabalhos, suas pesquisas, enfim, consultando em enciclopédias, Então, os filósofos iluministas, para citar algumas das principais ideias, né, em termos políticos, político-religiosos, econômicos, os filósofos iluministas, então, foram responsáveis aí por romper, por fornecer o arcabouço teórico que depois foi apropriado, né, pela burguesia e demais grupos nas revoluções burguesas, mas pela burguesia em especial porque foi ela, né, que deu o combustível, que liderou as revoluções burguesas e praticamente todos os países é ela que toma o poder após o sucesso das revoluções burguesas, como a francesa, enfim. E também porque a maioria dos filósofos iluministas é composta por burgueses, né? Numa época em que o estudo, né, em que o conhecimento, a educação escolar, né, a educação formal, enfim, estava concentrada nas mãos de poucos grupos, quase todos os pensadores do iluminismo são burgueses também, né? Quando eles estão indignados com o fato de o rei bloquear os negócios, né, vetar, dizer não às novas iniciativas da burguesia, eles estão irritados com isso, porque boa parte deles é composta por burgueses e seu círculo de relações, seu círculo de parentesco, de amizades, enfim, são burgueses, são pessoas aí que de repente queriam abrir novos ramos econômicos e tiveram essa ação, tiveram essa iniciativa podada pelo rei. Não dá pra gente esquecer, né, dessa preocupação. Na verdade, até poderia destacar, tu que está estudando esse assunto, na escola, com o teu professor, está estudando, te preparando para algum concurso, vestibular, coisa assim, até poderia destacar aí no teu caderno se a palavra, para iluminismo, né, a palavra razão, né, destaca bem colorido, marca texto, põe um neon aí no caderno, outdoor na frente de casa ali, razão, palavra que melhor define a ideologia, a filosofia iluminista é o uso da razão. Buenas, e os reflexos então, né, as consequências, os desdobramentos, vamos falar assim, da filosofia iluminista. Ela, como eu falei, serviu de base, de combustível para as revoluções burguesas que foram derrubando o absolutismo no continente europeu como um efeito dominó, mas elas não se restringiram apenas ao continente europeu, né? As ideias iluministas, à medida em que se espalharam, né, por outros lugares, serviram como combustível também para outros lugares. A gente está falando do século XVIII, em uma época em que o continente americano é colonizado por países europeus. Então, assim que essas ideias atravessaram o Oceano Atlântico, vieram parar na América, serviram também de combustível à independência das 13 colônias inglesas, né, que originaram os Estados Unidos, serviram de combustível para vários processos de independência na América Hispânica, na América Espanhola e, claro, né, se vieram parar no continente americano como um todo, acabaram também no Brasil. Elas estiveram por trás, essas ideias iluministas eram discutidas ali, estavam na ordem do dia da Conjuração Mineira, né? Tanto aquele desejo de rompimento, de não submissão às autoridades, de descentralização de poder,
quanto a ideia da criação de uma universidade em Vila Rica, né? Os iluministas defendem ferrenhamente a educação escolar, acadêmica, né? Enfim, para fugir como uma forma de fuga desse misticismo da igreja. Então estiveram presentes essas ideias no Brasil também, na Conjuração Mineira, na Conjuração Baiana. Depois, né, o processo de independência do Brasil é bem sui generis, né, bem um caso à parte, enfim, mas muita gente que estava ali por trás do Dom Pedro I, soprando no ouvido dele, e que estava por trás de elaborar a primeira Constituição do Brasil, que acabou não sendo adotada, né, o Dom Pedro I deu aquele jeitinho, né? Muita gente, então, envolvida nesse contexto, estava ali de pleno conhecimento, domínio dessas ideias iluministas na cabeça. Né? Então, essas obras, e principalmente essas ideias, já tinham também chegado, como no resto da América, chegado ao Brasil também. Né? Então, resumindo, para fechar, esse novo arcabouço de ideias, esse novo conjunto de ideias vai mudar a história da Europa e a história do continente americano, no mínimo, pelo menos. Beleza, curtiu esse vídeo, já sabe o que fazer, não guarda para ti, tem uns parceiros teus, tem uns amigos teus aí estudando esse conteúdo no colégio, tem uns amigos teus se preparando aí para concursos públicos ou para vestibulares, enfim. Espalha esse vídeo, ajuda aí teus parceiros, certo? Por hoje o recado era esse, até o próximo.